Então, com esse Jupyter Notebook aqui, eu criei aquelas figuras que estão na nossa apostila na parte teórica. Nós temos que, inicialmente, sempre... Aí nós estruturamos da seguinte forma. Eu tenho que abrir ou buscar os pacotes. Eu importo os pacotes, depois eu analiso o efeito da localização dos polos. Aí nós montamos a versão polos reais e polos complexos. Depois nós analisamos o efeito da localização dos zeros. E no final, eu deixo um exercício para vocês, que é agora é a sua vez. Quando é agora é a sua vez, é um exercíciozinho para você pôr a mão na massa. Que nem eu deixei da última vez. Então, os pacotes típicos... Diga. Para eu ter acesso a esse material que está usando agora do Jupyter, tu vai mandar para nós de alguma maneira? Vou colocar naquele diretório. Posso até colocá-lo agora. Vou pausar aqui a Alt P. Então, a primeira parte, então, consiste em trazer os pacotes. Eu vou mostrar duas formas depois de importar pacotes e tudo mais, mas normalmente eu gosto de utilizar a forma explícita que nem aqui. Então, o pacote de gráficos está no Matplotlib PyPlot. Então, é um pacote bastante utilizado por nós. E a gente põe o apelido PLT para esse caso específico. Outro pacote muito usado é o NumPy. Então, esses pacotes praticamente são sempre carregados. Sugiro usar o mesmo padrão, porque aí você sabe que quando você usa no seu código NP, você está chamando o pacote NumPy. Quando você usa PLT, você está chamando o pacote Matplotlib PyPlot. Outro pacote que nós utilizamos bastante é relativo à parte de controle. E aí nós carregamos o control.matlab, porque eu uso o mesmo padrão do MATLAB. Por que eu uso o mesmo padrão do MATLAB? Porque daí você aprende uma coisa, se for fazendo no MATLAB, os comandos são parecidíssimos. Então, acaba, digamos, espelhando o padrão adotado pelo MATLAB. E, como lembra o MATLAB, eu chamo esse pacote de ML de MATLAB, certo? Na realidade, você tem que escolher um nome não muito grande, porque senão fica um saco você escrever uma coisa. Tu tem que colocar um baita nome com ponto da função que você vai usar. Então, também não pode ser um nome monstrinho. O ideal é que ele não passe de 3 letras. Mas que você também não possa usar um nome que você não consegue saber do que se trata. Então, é uma mistura desses dois. Então, carregamos os pacotes. Vamos carregar aqui. Shift Enter. Estou carregando os pacotes. Nesse item aqui, para evitar problemas de warnings, porque tem uma questão de versões ali nos plots, que aí aparecem umas mensagens, eu disse para ele ignorar os warnings, certo? Não é um bom procedimento, certo? Não é que tem os warnings associados a versões que o ML está usando do Matplotlib. E aí, então, para não ficar feio na nossa apresentação, eu coloquei o warnings off. Então, mas não é bom que vocês utilizem desse jeito. E esse aqui eu importo o IPython display, eu importo coisas que eu vou buscar de fora. Pode ser páginas da internet, pode ser vídeos, que é o caso. Posso colocar uma página inteira da internet e mostrar aqui. No caso, eu estou mostrando um vídeo da internet, posso mostrar um PDF. Então, normalmente, com isso, eu estou carregando o vídeo, que é esse que eu estou gravando agora. Aí fica lá no diretório, esse vídeo, e aí, quando aparecer aqui, já tem um vídeo associado a essa planilha.
Esse é um padrão que eu tenho usado. Bom, então vamos aqui, ó. O primeiro plot, na realidade, vários plots vão trabalhar com a resposta impulso. A resposta impulso é a resposta só da base dinâmica. Por isso que eu pego a resposta impulso, que é a inversão só do termo associado, sem o 1 sobre S. Essa é a resposta impulso. Ela é justamente utilizada para nós vermos as contribuições de cada um dos termos, cada um dos polos. E então eu criei uma função para não precisar toda hora estar chamando e repetindo o código. As funções começam em Python com a palavra-chave def, o nome da função, os parâmetros e os 2 pontos. Então, para deixar claro essa função, o resultado dela, eu vou mostrar que o resultado é esse aqui. Nós estamos criando um subplot envolvendo a resposta da base dinâmica ao longo do tempo e um outro plot que mostra a localização dos polos. Certo? Mostra a localização dos polos. Que é o que nós mostramos em aula. Certo? Eu fiz essa função usando uma função de segunda ordem com 0 e o denominador tal ao quadrado, S ao quadrado, 2 eta, tal, mais 1. E o numerador, então a função que eu estou usando é essa aqui. O numerador está aqui dela. O numerador é esse polinômio aqui. É o ganho vezes o beta e o ganho. Eu chamo a atenção e o cuidado que vocês têm que ter não caiam em tentação de colocar o ganho multiplicando beta mais 1 aqui. Porque aqui eu tenho uma lista. Uma lista, a gente define uma lista em Python com colchetes. Então, só para deixar claro para vocês isso, eu vou pegar uma célula e deixar isso claro para vocês. Então, por exemplo, em Python, se eu fizer assim, ó, uma lista é isso aqui. Digamos 1, 2, 1. Então, Shift Enter, 2, 1. Beleza. Digamos que eu queira multiplicar isso aqui por 2. Essa multiplicação na lista vai fazer a repetição disso. Ou seja, ele vai pegar esse trechinho aqui e vai reproduzir ele N vezes. Isso, inclusive, é o que a gente fez aqui com as cores. Ó. A gente estabeleceu um padrão de cores. Digamos que o meu plot tenha mais cores e eu não quero definir mais novas cores, eu quero que elas se repitam. Aí ele vai reproduzir esse padrão de cores aqui de novo. Uma lista é muito usada em Python, porque ela pega um conjunto de valores do mesmo tipo, isso é um ponto importante. Pode ser string, string ele é representado com aspas, o apóstrofe, né? Então, se eu olhar aqui, ó, eu vou, antes de mais nada, eu vou pôr cor aqui, e aí a gente vai ver que a cor vai ser o repeteco desse cara aí. Certo? Então, cuidado. Às vezes você poderia pensar que se você quer algo do tipo quatro e 2, aí você tem que fazer assim, 2 vezes NumPy array. Aí eu estou trabalhando com a versão vetorial e é isso que nós vamos também dar uma debulhada para vocês logo em seguida. E esse aqui vai dar aquilo que a gente estava esperando. 4, 2. Tá?
Então, por isso que eu não coloquei aqui o PK em evidência, eu multipliquei dentro, porque aqui eu estou com uma lista, certo? E é o tipo da coisa que, se você não sabe disso, você vai ficar a vida inteira futricando, e, de repente, vai perder horas e horas tentando descobrir. Então, cuidado. Nós usamos muito a forma de array do NumPy, mas quando está trabalhando com lista, cuidado quando você multiplicar uma lista. Quando você multiplica a lista, você está dizendo que é repetecos desse conjunto de dados que está nessa lista. Então, ele faz o repeteco disso. Certo? Bom, então, o que mais nós temos aqui nessa nossa linda função? Dois subplots. Um é no domínio do tempo, que é a resposta impulso, e a outra no domínio, no plano complexo, apresentando os polos e os zeros. Os polos nós representamos com um xizinho e os zeros com a bolinha. Certo? Observem, também gostaria de chamar a atenção que esse eixo aqui, normalmente por default, o Matplotlib gera esse quadrado, esses eixos aqui externos. Mas às vezes a gente quer o eixo interno, que nem esse aqui, ó, sem essa moldura externa aqui, ó. Certo? Como é que eu faço isso no Matplotlib? A gente faz a partir daqui, ó. Então, o código está assim, ó. Primeiro subplot. Primeiro a gente calcula e gera a função de transferência. Eu passo um dicionário. Dicionário é uma estrutura muito bacana em Python, porque nós podemos passar dados com diferentes formatos, diferentes padrões. Então, é uma estrutura muito rica. Então, nós estamos passando a função de transferência, os parâmetros da função de transferência, no dicionário. Então, esse aqui é o dicionário que nós estamos passando. O ganho, 2 pontos, então é um string, que é a chamada de chave, e o valor dessa chave. Então, quando eu coloco P entre colchetes, o string K, ele vai me dar o valor 5. P entre colchetes T é o 0,5 e assim por diante. E aqui nessa chamada eu estou passando uma lista de funções, de definições que eu fiz aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5. Coloquei essa lista aqui, ó. Aí na execução ele vai pegar essa lista que eu passei e vai fazer assim, ó, ele vai fazer, eu criei uma área de gráfico e vou pôr todos esses gráficos lá. E aí eu vou fazer um for de P dentro de Pin. Então, no primeiro momento, ele vai ser P1, vai fazer o gráfico para P1. Depois, no segundo momento, ele vai fazer o gráfico para P2. Depois, ele vai fazer o gráfico para P3, P4, P5. E vai colocar tudo no mesmo gráfico. Essa é a ideia. Observe que indentação em Python é fundamental. Então, tudo que faz parte da função com o tab, ele está 4 caracteres para dentro da definição da função. E tudo que faz parte do for está indentado 4 caracteres para dentro do for. O for termina aqui, ó. Aqui termina o for. Aí depois de fazer o for, que nesse caso específico aí é com 5 plantas, ele vai acionar a legenda e vai colocar a legenda no gráfico. Certo? Então para cada uma das plantas, eu vou fazer esse conjunto de gráficos aqui. Eu gero a planta, a função de transferência, que é aquela de primeira ordem. Então, o polinômio do numerador está aqui e o polinômio do denominador está aqui. Ó.
Aí eu vou calcular a resposta impulso dessa função para o vetor de tempo esse aqui, ó. Então, aqui que eu estou definindo o vetor de tempo. Ele vai começar em 0, vai até 10, e o número de pontos que eu tenho dentro é 100. Às vezes, quanto mais pontos demora mais, quanto menos pontos fica mais menos definida a resposta, em termos fica um passo muito grande. Então, aqui, com o 100, eu estou dizendo que eu quero 100 pontos, de 0 a 10, dividido em 100 pontos. E aí, estou passando esse T aqui e aqui, ó. Então, todos eles vão fazer a simulação no mesmo padrão de tempo. Se eu não colocar aqui, cada um vai ter um padrão de tempo diferente, e aí, o que acontece? O padrão de tempo necessário para a linha vermelha é menor do que o padrão de tempo para a linha azul. Aí a linha vermelha iria só até aqui, um pedaço aqui. Ia parar de simular e não ia ter essa continuação aqui, ó. E quando eu quero comparar as coisas, eu quero compará-las para a mesma faixa. Então, por isso que eu estou usando o mesmo intervalo de tempo. Certo? Então, é por isso que nós colocamos aqui. Se eu suprimir isso, ele vai determinar o tempo necessário para cada uma das questões. E aí a gente sabe que, essencialmente, ele vai fazer o quê? 5 vezes o tal. Só que o tal vai variar, então alguns vão estar simulando mais, outros menos. Certo? Aí o subplot a gente define, é um subplot de uma linha com 2 colunas. Então eu vou colocar no primeiro subplot, então a definição é uma linha, 2 colunas. O primeiro subplot eu vou colocar a resposta impulso que eu calculei aqui, ó. Com a cor que eu defini aqui, ó. E com o label que está no meu padrão de chamada aqui. O label é esse aqui, ó. Label A. Ou o label que for colocado. E eu quero que o grid seja ativado. Ou seja, sempre tenha a divisão grid. O subplot 2 é um pouco mais complicado. Porque ele não segue o default com aquela moldura. E aí eu tive que pegar e trabalhar com eixos. Então eu criei a área do gráfico de forma análoga, mas agora eu pego essa área com uma variável que é os eixos, né? Poderia colocar qualquer nome aqui. Mas se eu colocasse Maria aqui, eu teria que usar Maria aqui, Maria aqui, Maria aqui, Maria aqui, em todo... E como tem a ver com eixos, axis, em lugar de escrever um baita palavrão, algo intermediário e chamei de AX. Mas poderia ser qualquer nome. Então, essa primeira parte eu estou suprimindo as linhas de cima. Então, as linhas, ou seja, eu estou suprimindo aqui em cima. Depois eu suprimo o lateral, suprimo embaixo. Então, é isso que está com esse set none, quer dizer, sem cor nenhuma. Então, ele apaga. E os eixos eu estou colocando, aonde é que eu estou colocando os eixos? No 0 e no 0. Aqui eu estou posicionando os eixos na posição 0. Esse aqui e esse aqui faz com que haja o posicionamento do eixo aqui no 0 e no 0. Certo? Depois é o cálculo dos polos e dos zeros. Então, aqui com essa função MATLAB PZMap, eu estou calculando os polos e os zeros da função de transferência que eu defini aqui, ó. E estou plotando os zeros, os polos, com o caractere X e a cor que é a correspondente aqui. Quando eu faço assim, ó, em Python, por exemplo, cor, vou pegar a cor 0. Cor 0 corresponde a R. Se eu fizer cor 0 mais caractere, por exemplo, X,
ele vai fazer um string que é a união desses dois. É um RX. Ele vai fazer um plot com caracteres, ou seja, vai botar os pontos assinalados com um X, que é o plot dos polos. E o label, e os zeros vai ser a bolinha. Aqui eu estou simplesmente definindo os eixos de o intervalo, menos 2, 0, 5, então o X vai de menos 2 a 0,5 e o Y vai de menos 2 a 2. Para ficar algo compatível, para não estar variando sempre toda hora, certo? E aí eu atualizo aqui o I, para que depois vai aparecer esse I, é por causa daqui, ó, da cor. Vai pegar a primeira cor, a segunda cor, a terceira cor e assim por diante. É assim a função, então a função, vamos agora usar a função e analisar os resultados dessa função. A primeira parte, essa não é a forma mais elegante de definir as funções, mas essa seria uma forma de definir as funções. Eu crio o dicionário, faço copy and paste, e aí eu faço uma lista aqui de todas as plantas que eu quero rodar. Deixa eu ver se eu rodei o outro lá em cima. Vamos ver. Esse aqui eu vou rodar. Tchum. E agora eu vou rodar esse aqui, e vai gerar o gráfico aquele que nós analisamos em aula. Certo? Onde o polo mais afastado da origem real contribui com essa base dinâmica aqui, ó. E assim por diante. Diga. E TT que tu botou em cima do gráfico não tá redundante? Já que ele tá ali em cima também? Hã? Esse TT que tu botou em cima do gráfico da função, olha. Ah, não, é que eu antes eu tinha definido ele aqui, ele está redundante sim, mas é que eu estava aqui futricando, ele vai usar o último que eu usei, tá? É que eu queria, por exemplo, eu poderia ter feito esse gráfico um pouquinho mais curto, vou pôr 8 aqui, daí ele vai simular até 8. É que eu estava na hora, como eu estava desenvolvendo, eu não sabia que valor eu ia colocar, daí eu resolvi. Eu tinha que escolher os valores, ó, agora foi até 8. Mas está redundante sim. Mas o que ele está pegando é esse TT aqui, ó, e não aquele lá de cima. Até para não causar confusão, é bom tirar esse aqui, ó. Aí, justamente, você tem nenhum problema de confusão. Ele vai sempre pegar o último que tu atribuiu, entendeu? Ótima pergunta. Mais alguma questão? Você também deve estar se perguntando por que carga d'água o cara colocou. Porque eu sou preguiçoso. Então eu não queria fazer uma implementação para cada coisa. Eu quero só a parte de ter um polo. No caso do polo real. Aí eu pus o ganho igual ao tal, porque a resposta inicial de uma primeira ordem é K sobre tal. E eu queria que todos eles começassem em 1. Então, por isso que eu fiz o ganho igual ao tal. E ela seria uma função de segunda ordem, mas eu quero que ela seja uma função de primeira ordem, equivalente. Aí eu fiz Z igual a 1, e o beta eu fiz igual ao tal. Logo, com isso, eu tenho o cancelamento de um dos polos repetidos com o numerador e ficam apenas uma função de primeira ordem. Então, por isso que eu fiz desse jeito. Então, senão eu teria que fazer uma implementação para uma, para outra, e assim o subcaso real acaba sendo incorporado a qualquer um dos casos que nós vamos utilizar. Certo? Bom, nos polos complexos eu resolvi, então eu vou fazer separado. Vou escrever o zeta e o tal. E aí ele vai simplesmente, então, a primeira versão é simplesmente variando o tal, com o mesmo valor de zeta.
E aí, então, cada um desses P1s, em lugar de estar escrevendo tal, pá, eu pus o zeta. Ele vai pegar, então ele vai criar P1, P2, P3, P4, P5, usando esse valor de zeta. Então, todos eles vão ter o mesmo valor de zeta. Como eu quero uma função apenas sem numerador, ou sem o beta representado pela letra B, fiz todos eles iguais a zero. E em lugar de colocar em string A, B, C e D, eu quero que apareça o valor de tal que eu quero. Ou seja, aqui eu pus o valor de tal para a gente ver os valores de tal. 0,5, 1, 2, 1,5. Em lugar de ser A, B, C e D, que a gente tinha feito antes, eu criei um string com os valores de tal. E aí, no Shift Enter, essa também não é a melhor forma de fazer isso. Mas é uma forma aceitável, já está melhor que a outra, que foi definindo cada uma das funções. O ponto-chave, que quando a gente tem um zeta fixo, ó, tendo um zeta fixo, todos esses polos estão em cima do mesmo ângulo. Certo? Mesmo ângulo. O raio é 1 sobre tal. Então, o 1 sobre tal é 0,5, 1 sobre tal 0,5 vai ter raio igual a 2. Ó. Então, é esse pontinho vermelho. O verde é o raio igual a 1, 1 sobre 1 é 1, e assim por diante. E aí nós vemos claramente que o padrão de resposta é o mesmo, só que o tal faz com que a resposta seja mais lenta, ou seja, ele espicha a resposta. Digamos agora que eu queira alterar o zeta. A vantagem dessa forma aqui é que eu simplesmente vou pôr o zeta igual a 0,4. Quero ver como é que fica o zeta igual a 0,4. Barbada. Vocês viram que com o zeta igual a 0,4, o ângulo aumentou, o ângulo ele ficou mais aberto. E a resposta se tornou mais oscilatória. Certo? Mas existe uma forma mais eficiente de fazer isso. Uma forma mais eficiente de fazer isso é através do quê? Vamos fazer a lista de um for. Em lugar de escrever aqui, ó, escrevo copy and paste, copy and paste, copy and paste, copy and paste. Pô, para que eu vou fazer um copy and paste? Eu vou fazer um for. Aí eu crio o vetor de zetas que eu quero. Criei aqui, ó. Então vamos primeiro rodar. Quando vocês tiverem alguma dúvida no código, vocês fazem assim, Alt, Enter, rodou o código. No que eu faço Alt, Enter, ele criou uma célula a mais aqui. Ó. E aí vamos ver o que é esse código. Ah, essa linha eu não entendi muito bem o que ela está fazendo. Ela está fazendo, na realidade, um vetor de zetas, começando em 0,1. O máximo valor que eu vou querer de zeta é 1,1. De 0,1 a 0,1. Então, ele vai até o último valor que ele calcula é que seja menor que 1,1. Então, ele vai gerar um vetorzinho. É importante aqui colocar o ZZ embaixo. É 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Aí você vai dizer, mas não apareceu 1,1. É menor que esse valor. 1,1 é menor ou igual, então não apareceu. Se eu colocasse 1,1 aqui, apareceria 1,1. Por quê? Ele vai até o valor, então ele vai somando 0,1, 0,2, vai somando 0,1 com esse valor aqui. Ó. Se eu alterar o passo, põe o 0,2 aqui, ele vai de 0,2 em 0,2. Então é 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, 1,1. Se eu colocar 1 aqui, ele vai ficar... ele não vai incluir um 1,1 porque vai dar menor que o último valor. Não menor ou igual.
menor que o último valor. Certo? São algumas nuances. Qualquer dúvida você pode rodar o código. Bom, então aqui eu fiz tal vai ser o mesmo para todos. E eu só vou variar o zeta. E criei uma lista P, nula. E aí vou fazer o for, que vai pegar, vai fazer o for, no início o for vai ser, esse Z vai assumir 0,1, depois 0,2, 0,3, 0,4, assim por diante, que nem nós vimos. E ele vai adicionar essa lista, porque o que nós passamos é uma lista. Ele vai criar P1, P2, P3, P4, P5, assim por diante. Na verdade, vai pegar mais do que aqueles P's. E aí, beleza, Shift Enter. Aí vocês estão vendo, mas esse negócio feio aqui, 0,4, que coisa horrível e tal. Isso é erro numérico e tal, certo? E eu não quero que o string apareça assim, dessa coisa toda feia. Eu quero um string mais bonito. Então vamos colocar um string mais bonito, ó. Vamos fazer aqui, ó, e vamos escrever com zeta. Zeta em grego, né? Letras gregas. E a gente consegue isso com $/zeta. Então aqui eu simplesmente peguei o código anterior e estou alterando o label para que apareça zetas aqui com os valores. Ó. Eu sei que está variando é o zeta. Aí dólar, entre dólares, não posso esquecer esse U aqui, senão ele vai ter problemas na hora de gerar o resultado em Python. Isso é unassigned, que é um string sem sinal. Isso é importante quando eu estou trabalhando com caracteres acentuados. Então, se qualquer dúvida, você sempre coloca no string que vai ter acentuação, vai ter letras gregas e o diabo 4, sempre coloca o U na frente das aspinhas. Então, dólar barra zeta, ele vai fazer a letra grega zeta. Isso é LaTeX. O padrão é o primeiro elemento, ponto 1, que é uma casa decimal. E aí, ó, vai aparecer o gráficozinho bonitinho com os zetas. Se eu quero pôr o tal também, eu posso. Vou colocar o tal aqui, ó. Vou colocar vírgula, dólar, barra, a barra, não é essa barra, é a barra. Eu vou copiar aqui que eu estou com o teclado auxiliar. Como barra T é um tab, é um escape tab, quando eu uso T e B e coisas do gênero, que é blank, eu tenho que colocar 2 tabs, 2 barrinhas, senão vai dar pau. Aí não vai aparecer o tal. Ai meu Deus, que tanta coisa que eu tenho que saber, eu vou entrar em pânico. Não entre em pânico. Procure na internet, pergunte para o professor, ou faça qualquer outra coisa. Ó, eu agora vou pegar com uma casa decimal também, estou fazendo o tal, e vou colocar o tal, que é o segundo elemento. Então aqui a gente tem o primeiro eu vou fazer zeta com uma casa decimal e é no formato o primeiro valor que está colocado. E depois eu vou fazer o tal com o segundo valor que está colocado com uma casa decimal. Então agora vai aparecer na minha legenda
esses dois aqui. Vai aparecer o zeta e o tal. Eu não vou colocar tal nesse caso específico, porque eu poderia pôr o tal na legenda, se eu quisesse, no título do gráfico, porque ele é comum, né? Então, como o tal é o mesmo, não se justifica, mas assim vocês aprenderam como colocar um string, uma legenda nesse gráfico. Certo! Mas ainda não é a forma mais curta, mais elegante, mais chique, mais tchan de fazer isso. A forma mais tchan de fazer isso é assim, ó. É uma lista de... list comprehensive. Isso é muito bacana, porque observe que aqui eu fiz um for, um appendix, para poder fazer... aqui eu já fiz com isso. Aqui eu fiz com um appendix, e aqui eu fiz simplesmente na forma de uma lista comprehensive, que é assim, eu ponho o que eu quero, e aí depois eu ponho o for de tanto a tanto, e aí ele vai fazer... Vou colocar aqui para vocês o entendimento do negócio. Vamos lá. É assim, digamos que eu queira x ao quadrado. Eu quero uma lista de x ao quadrado. Primeiro eu vou fazer o x. Não, eu vou fazer direto aqui. Quero x ao quadrado. Ao quadrado é 2 asteriscos. Eu quero o for de x em np range. A range é o intervalo. E aí vou colocar de... Ele vai de 10, quer dizer, ele vai fazer até 9. Então vai até 81. Então aqui eu fiz o... Vou pegar o x, o primeiro valor de x vai ser 0. 0 ao quadrado é 0, o segundo valor de x é 1, e assim até 9. É uma forma... Então é 0, 1, o segundo valor de x é 2, 2 ao quadrado é 4, e assim por diante. Até 9. Certo? Então, aí é bacana. Ó. Eu poderia fazer essa mesma coisa, fazendo xx, que é o range, que aí eu ponho aqui, e aí eu vou fazer um append, fazer o for. Olha, todas essas linhas eu tenho que estar fazendo aqui, ó. X in np arrange dez. Vocês viram que, à medida que eu vou digitando, ele vai me dando os helps. Aí você pega os helps. Aí eu vou fazer xx.append do x ao quadrado. E por fim eu vou querer ver esse negócio que eu fiz aqui. Então eu vou chamar isso aqui de x1. E aí vou mostrar os dois, um do lado do outro. São códigos equivalentes. No primeiro momento pode parecer meio estranho, mas olha como ele enxuga o nosso negócio. Eu gerei as mesmas coisas com 2 for. Mas aqui eu já estou com... Não precisei criar e nem fazer um append, e nem um for. O for que está aqui já está aqui dentro. Certo?
Então, resultei o mesmo resultado. A interpretação disso aqui está no nosso vídeo, tá? Na nossa aula teórica. A gente está vendo aqui como o tal é o mesmo valor, o raio é o mesmo, só o valor de zeta, quanto menor o zeta, maior é o ângulo, mais oscilatória é a resposta. E assim vai reduzindo à medida que eu vou aumentando o valor de zeta. E o último gráfico é com a parte real fixa e a parte imaginária aumentando. Criado de forma análoga à anterior. Certo? Por fim, nós vamos fazer agora a resposta de grau na localização dos zeros. Na parte dos polos, nós olhamos a resposta impulso. Nós olhamos a resposta impulso aqui. Ó. Agora nós vamos trabalhar com a resposta de grau. No caso dos zeros, porque foi assim que nós introduzimos em aula. E aí, então, eu copiei aquela função e coloquei resposta de grau. E a principal modificação é aqui, ó. Em lugar de fazer a resposta a um impulso, eu estou fazendo a resposta a uma perturbação de grau. O resto, mais ou menos, segue o mesmo padrão. E aqui a gente tem o efeito do zero. Os polos estão fixos em duas posições. E a localização da resposta de grau da localização do zero. Então, o zero, quanto o divisor de águas é o polo mais próximo da origem, o eixo imaginário. Sempre que eu tiver zeros nessa região, eu vou ter overshoot. O overshoot ele é mais intenso quanto mais próximo da origem. Ao passo que quando eu tenho zeros positivos, ou seja, betas negativos, eu tenho resposta inversa. Quanto mais próximo da origem tiver o zero, no semiplano direito, mais intensa é a resposta inversa. E quando eu começo a ter o cancelamento, observe que essa bolinha aqui está praticamente cancelando esse polo, corresponde à linha preta. Eu não tenho mais overshoot. Assim como a verde. Observe que a preta ela é mais rápida que a verde, porque ela cancelou o polo que está mais próximo do eixo imaginário. Logo, a resposta que ficou é o polo mais rápido. Por isso que a preta é mais rápida do que a azul. A azul não cancelou nada, praticamente. Ela cancelou pouco. Então, ela ficou com a resposta mais lenta, que é o polo mais próximo da origem. Certo? E agora, com isso, nós chegamos à sua vez. A sua vez é criar animações com Interact, que nem nós fizemos na aula passada, que ilustra o papel dos polos reais, polos complexos e zeros, ou seja, gerando esses gráficos aqui, esses padrões de gráficos, mas em que com o slider você altera os valores. Certo? Isso fica como exercício. Alguma dúvida em relação a esse vídeo? Alguma curiosidade? Então agora eu vou passar para o próximo